Desde sua fundação no dia 2 de fevereiro de 1914, o Paysandu Esporte Clube se tornou um dos maiores times do norte brasileiro. Nestes mais de 110 anos, o bicho-papão conquistou 50 títulos estaduais, 5 regionais e 3 troféus nacionais. Fato é que suas maiores conquistas ocorreram no início dos anos 2000, a chamada Era de Ouro do Bicolor. Eu sou o Neto e hoje no Tradições FC vou te contar sobre o inesquecível Paysandu de 2001 a 2003. Ainda em 1920, com apenas 6 anos de existência, o Paysandu já venceu seu primeiro título relevante, o Campeonato Paraense, e ao longo das próximas décadas, a disputa com o rival Remo pelo domínio estadual trouxe a ambos as maiores torcidas locais. Porém, em mais de 100 anos de história, o Paysandu passou grande parte do tempo longe da principal prateleira do futebol brasileiro. Talvez a primeira vez que o clube tenha despertado atenção fora de seu estado tenha sido no ano de 1965. Há 60 anos atrás, o Peñarol do Uruguai era um dos maiores times de todo o mundo. Naquela época, Los Carboneiros formavam a base da seleção uruguaia e já acumulavam 2 títulos de Libertadores, além de um Mundial de Clubes em 1961. Pois exatamente este grande Peñarol veio fazer uma excursão pelo Brasil e nesta altura já contava com 15 partidas sem perder. Entre suas vitórias, eles tinham conseguido vencer inclusive o Santos de Pelé. Os uruguaios resolveram ir para Belém e enfrentar o até então pouco conhecido Paysandu. Mas por falar em pouco conhecimento, o Papão também desconheceu o Peñarol e aplicou uma sonora goleada de 3-0 no gigante sul-americano. Um placar de respeito que ganha ainda mais importância, já que no ano seguinte, em 1966, o Peñarol seria tricampeão da Libertadores e bicampeão mundial. Somente quase 30 anos depois foi que o bicolor voltou a ter algum destaque nacional. E foi em 1991, quando conquistou seu primeiro título nacional, o Campeonato Brasileiro da Série B. Na época, o título veio após uma vitória na final contra o Guarani. Porém, nada do que ocorreu em quase 90 anos, entre 1914 e 2000, chega perto do que a equipe fez no início do século XXI. Entre os anos de 2001 e 2003, o clube viveu seu auge. Na verdade, no estadual, o sucesso começou um pouco antes. Entre 2000 e 2002, o Paysandu foi tricampeão paraense. Agora, no primeiro ano do século, em 2001, o Papão conseguiu conquistar o seu segundo título do Brasileiro Série B. Com um formato todo diferentão, o Lobo venceu o quadrangular final. 2002 chegou para ser o grande ano da história do Paysandu. Como vocês já sabem, há alguns anos atrás, o Brasil realizava vários torneios regionalizados, campeonatos como a Copa Norte de Futebol, uma competição que reunia os principais times do Norte, além de equipes do Maranhão e do Piauí. Das 6 edições realizadas, 2002 foi a última, e o Paysandu chegou para a disputa com alguns jogadores históricos da equipe. No elenco estavam nomes como Sandro Goiano, Lecheva, Jobson, Van Dijk e muitos outros. Pois bem, na Copa Norte de 2002, o grupo do bicolor foi o B, e com ele estavam o Independente e o São José do Amapá e o seu arquirrival Remo. O Papão passou tranquilamente na primeira posição, não perdeu nenhum dos 6 jogos realizados. Na segunda fase da competição, mais uma vez o Paysandu ficou em primeiro de seu grupo. Este primeiro lugar garantiu a sua vaga na grande decisão, e o adversário foi o São Raimundo do Amazonas. Esta seria uma reedição da final do ano anterior, quando os amazonenses derrotaram os paraenses. Porém, desta vez o Papão foi implacável. Venceu os 2 jogos da decisão, marcando 4-0 no agregado. E foi assim que o Paysandu conquistou seu primeiro título regional, a Copa Norte de 2002. Este título deu direito ao clube de participar da extinta Copa dos Campeões Regionais, ou simplesmente Copa dos Campeões. Este era um torneio nacional que colocava frente a frente os campeões e melhores colocados dos regionais pelo país. Regionais como o Torneio Rio-São Paulo, a Copa Centro-Oeste, a Copa Sul-Minas, a Copa do Nordeste e, é claro, a Copa Norte. Disputado entre 2000 e 2002, o seu objetivo era determinar qual seria o 4º representante brasileiro na Libertadores. Voltando ao Paysandu, em 2002 ele foi um dos 16 participantes. No grupo A esteve ao lado de grandes
grandes times como o Corinthians, o Fluminense e também o Náutico. O Papão passou simplesmente na primeira posição e de forma invicta. A segunda etapa foi eliminatória, começando nas quartas de final. Em jogo único, o adversário foi o Bahia, e com gols de Jajá para o Paysandu, Robson para o Bahia e finalmente Jobson virando para o Papão, os paraenses venceram e eliminaram o tricolor baiano pelo placar de 2-1. Na fase semifinal, o adversário foi o Palmeiras, e quem abriu o placar foi os paulistas, com um gol de Nenê aos 12 minutos. Porém, aos 3 minutos do segundo tempo, Van Dijk marcou e empatou para o Paysandu. Aos 23, Trindade virou o jogo. E finalmente, aos 47 do segundo tempo, Albertinho fez o terceiro gol, eliminando os palmeirenses e levando o clube de Belém à decisão nacional. E o adversário foi o Cruzeiro, mais uma vez um grande clube brasileiro. Diferente das quartas e da semifinal, a final foi decidida em 2 jogos. O primeiro aconteceu no Mangueirão, porém mesmo jogando em casa e diante de mais de 50 mil torcedores, o Paysandu perdeu a partida. Aos 14 minutos, Fábio Júnior abriu o placar para o Cruzeiro. Aos 32, Sandro Goiano empatou para o Paysandu. Mas aos 18 do segundo tempo, Joãozinho definiu a virada e vitória cruzeirense por 2-1. O segundo jogo foi realizado no estádio Castelão, em Fortaleza. E o dia foi de Van Dijk, um atacante do Papão que foi decisivo na partida. Porém, quem abriu o placar mais uma vez foi o Cruzeiro. Ainda aos 9 minutos, Fábio Júnior marcou para a Raposa. Apenas 2 minutos depois, Van Dijk começou seu grande dia, empatando a partida para o Paysandu. Aos 22, Van Dijk entrou em ação novamente, marcando a virada paraense. Aos 39 minutos, Cris empatou o jogo para o Cruzeiro. Porém, apenas 1 minuto depois, aos 40 da primeira etapa, Van Dijk fez seu hat-trick, marcando seu terceiro gol e também o terceiro gol bicolor. O interessante é que tudo isso foi apenas no primeiro tempo. A segunda etapa não foi menos emocionante. Aos 6 minutos, Fábio Júnior marcou seu segundo gol e o terceiro do Cruzeiro. E finalmente, aos 11 minutos, Jobson virou o jogo pela terceira vez, marcando o quarto gol do Paysandu. Apesar da vitória bicolor por 4-3, no agregado o placar ficou em 5-5, por isso a decisão foi para os pênaltis. E com gols de Jobson, Velber e Luiz Fernando, os paraenses venceram por 3-0. Foi assim que o Paysandu conquistou o maior título de sua história, a Copa dos Campeões de 2002. A conquista do torneio nacional fez com que o clube se tornasse o primeiro e até hoje único do Pará e do Norte a disputar a Copa Libertadores no ano seguinte. Para o Continental de 2003, o Paysandu trouxe algumas contratações. Entre elas destaca o Pedro Yarley, um conhecido meia-atacante que vai justificar a sua menção daqui a pouco. Na Libertadores, o grupo do Papão foi o número 2, ao lado de Universidad Católica do Chile, Sporting Cristal do Peru e Cerro Porteño do Paraguai. Mesmo estreante, o bicolor fez uma campanha surpreendente. Nos 6 jogos da primeira etapa, eles terminaram de forma invicta, vencendo 4 partidas e empatando outras 2. Classificado para as oitavas, o adversário era simplesmente o poderoso Clube Atlético Boca Juniors. Aqui vou ter que fazer uma pausa, só para te explicar o que era o Boca Juniors do início dos anos 2000. Naquele momento, os cheinenses eram um dos maiores times do mundo. Na época já acumulavam 4 títulos da Libertadores, além de 2 mundiais de clubes. Não podemos esquecer também do seu estádio místico. Naquela época, o campo tinha 63 anos de existência, e em todo este tempo, apenas o Santos de Pelé em 1963 e o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno
fenômeno em 1994, tinham conseguido o feito de vencê-los em sua própria casa. Pois bem, voltando para o Paysandu, praticamente todo mundo esperava uma goleada dos argentinos sobre os brasileiros. Mas lembra que agora há pouco eu falei sobre o Yarley? Aos 22 minutos do segundo tempo, o atacante brasileiro cortou 2 jogadores argentinos e chutou para o fundo do gol, deixando o placar em 1-0 para o Paysandu. O Papão ainda teve 2 jogadores expulsos e mesmo com 9 em campo, conseguiu segurar o placar, se tornando o terceiro time brasileiro a derrotar o Boca Juniors em La Bombonera. Este foi um feito tão histórico que mesmo que no jogo da volta o Boca tenha conseguido eliminar o time do Pará, a façanha do Paysandu não perdeu o brilho e até hoje é lembrada por todos os seus torcedores como um dos grandes momentos da história do clube. Por sinal, o Boca Juniors era tão forte que foi ele mesmo que venceu a Libertadores daquele ano e mais tarde também levou mais um Mundial de Clubes. O protagonismo do Papão da Curuzu durou até meados de 2005, ano em que disputou o Brasileiro da Série A pela última vez. Mas nada se compara ao grande esquadrão imortal bicolor que existiu entre 2001 e 2003, 3 anos em que o Paysandu alcançou seus maiores feitos. Época de grandes artilheiros, vitórias sobre times gigantescos, um título regional, 2 títulos nacionais e, é claro, a participação na Copa Libertadores. Então, pessoal, vocês conheciam o Paysandu do início dos anos 2000? Se você tiver alguma informação extra sobre este período, pode deixar aí nos comentários. Antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like e assista um outro vídeo meu, você pode até gostar. Um abraço e até a próxima!